Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns testes práticos com relação ao circuito de interface analógica para o sensor de corrente por efeito Hall, da família ACS712. Eu apresentei esse circuito primeiramente num vídeo anterior, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, o link está na descrição desse vídeo. Lá eu mostrei para vocês a família, desses sensores de corrente por efeito Hall, o circuito, como ele funciona e também o pedido, para a fabricação da placa de circuito impresso lá na JLC PCB, Então, como essa placa chegou, eu realizei a montagem, de uma unidade e agora nós vamos realizar o teste e ver o desempenho do circuito nas condições atuais, ok? Bom, pessoal, chegaram aqui então as placas e a JLC PCB fabricou aqui para gente do nosso projeto do circuito, de interface para o sensor de corrente por efeito Hall, o ACS 712, com saída para o osciloscópio, pessoal. Então aqui eu tenho 4 unidades, eu pedi a fabricação de 5 unidades, 4 porque uma eu já montei, para mostrar para vocês aqui o estado atual do projeto, tá? Então, aqui nós temos as placas com bastante qualidade, pessoal? Aqui não tem o que questionar. Realmente a qualidade de fabricação deles é profissional e mesmo para um protótipo inicial, como é a fase atual aqui desse projeto, eu recomendo bastante que vocês utilizem isso, porque o custo é pequeno, pessoal? Se a gente for comparar aí com o tempo necessário para a gente fazer algumas placas aí de forma artesanal, a gente acaba gastando um certo tempo. E eu normalmente não peço para fabricar uma placa só, Eu deixo acumular ali alguns projetos e vou lá e peço 2, 3 projetos que já estão rodando em paralelo para aproveitar até mesmo a questão do frete, Então observem aqui a placa já montada, Essa aqui é a unidade 5. Eu já deixei montada para a gente fazer o teste de hoje, tá? Então vale aproveitar aqui e dizer para vocês, que se vocês estão trabalhando ali com placas pequenas, ou seja, com uma área ali de até 10 por 10 centímetros, o custo é bastante reduzido, em torno ali de 2, 4 dólares, depende se você está ou não nos primeiros pedidos, Eles acabam dando um bom incentivo para quem está iniciando aí na produção com eles, O pessoal da JLC PCB ainda está com uma promoção aqui que para as novas contas há um cupom, há, na verdade, diversos cupons de desconto que na soma dá ali 123 dólares, tá? O que dá para fazer muitas placas, Se a gente pensar que o custo dessa aqui foi 4 dólares, seria ali 4 dólares para produzir. A JLC PCB costuma oferecer incentivos e descontos para criadores da área de eletrônica, e quando os criadores desenvolvem projetos e publicam seus trabalhos, podem ter a oportunidade de receber mais benefícios ou cupons no futuro. Então, eu acho que é uma oportunidade importante para vocês observarem o uso da plataforma da JLC PCB para a produção dos seus protótipos e também para produtos finais, Então, produtos que vão ter escala, Então, pessoal, sugiro, então, o link está na descrição, caso vocês queiram utilizar o cupom de desconto aí e também se beneficiar do serviço deles. A minha recomendação é essa, Eu já utilizo a plataforma deles há um bom tempo, então eu não tenho o porquê não divulgar, ok? Bom, pessoal, então aqui nós temos a placa montada, tá? Aqui no caso do lado esquerdo vai ser a entrada da corrente, Logo atrás eu tenho aqui o ACS712, E aqui para fazer os ajustes de ganho e offset, conforme nós vimos no projeto no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido ainda, o link está na descrição desse vídeo, Lá nós fizemos toda a parte da análise desse circuito. Chave para ligar e desligar, A saída de cabo aqui já vem para o BNC, pessoal. Então, que vai lá para o osciloscópio,
Então, a ideia aqui é que o sinal de saída já esteja condicionado de acordo com as possibilidades de configuração do osciloscópio. No meu caso, aqui no canal 1, né? Opa, eu tenho aqui a unidade de medida amperes, tá? Então eu já tenho essa possibilidade de ajustar os valores medidos para a corrente. E a ponto de prova, olha lá, 0,2 volts por ampere, que é exatamente o que nós vimos na aula anterior, né? Os resistores aqui, o ganho dos amplificadores de cada um dos estágios ali, foi pensado nisso, né? Para proporcionar ali 0,2 volts por ampere que passaram aqui no ACS 712, que nesse modelo aqui foi utilizado para o 5 amperes, né? Então o limite aqui dele é 5 amperes. E nós vamos começar a fazer os testes, tá? Então, observe que a fonte que eu vou utilizar a princípio, pessoal, eu quero mostrar algo interessante para vocês, é uma dessas fontes genéricas aqui de 9 volts, tá? Então, o que eu preciso dela aqui é que ela tenha 9 volts e que o centro aqui seja o positivo e a parte externa o negativo, que é assim que foi feito aqui para esse projeto, tudo bem? Então, eu vou pegar e vou fazer a alimentação dessa placa. Deixa eu até deixar ela posicionada aqui com a saída no plug, né? Dessa forma, eu já deixo toda a parte aqui da carga que vai ser utilizada para limitar a corrente. E agora eu vou ligar, então, a fonte de alimentação, tá? Porque eu quero que vocês vejam um fenômeno interessante, né? Como que a gente começaria a utilizar esse projeto? Bom, eu tenho que fazer o ajuste, né, do offset e do ganho de acordo, né? Bom, a questão aqui, pessoal, é que primeiramente eu vou alimentar a fonte, tá? E eu quero que vocês observem como que vai ficar o sinal de saída no osciloscópio, tá? Então, eu já alimentei aqui, coloquei a fonte na tomada, eu vou alimentar, então, a placa. E observe ali no osciloscópio, deixa eu fazer um ajuste aqui do enquadramento. Observe aí, pessoal, que nós temos muitos ruídos na saída do sinal da placa. Isso por quê? Isso por causa da qualidade da fonte de alimentação, né? Eu poderia ter feito esse projeto para utilizar bateria, por exemplo? Sim, mas eu não quero ficar trocando bateria e como objetivo é para uso na bancada, que eu posso utilizar uma fonte de alimentação externa sem problema algum. Só que eu tenho que utilizar uma fonte de qualidade, tá? Então, essa fonte genérica aqui, pessoal, não vai atender o uso aqui num circuito, né, de instrumentação, por exemplo. Tudo bem? Então, eu vou fazer de forma alternativa que utilizar a fonte de bancada, tá? Então, eu só vou fazer essa troca e já mostro para vocês como que vai ficar o sinal de saída com um nível menor, né, esperado aí de ruído. Então, deixa eu desligar aqui e vou fazer a troca. Bom, pessoal, aqui está então, né? Eu substituí a alimentação daquela fonte e vou utilizar a segunda saída aqui da minha fonte, pessoal, onde ela já está ajustada para 9 volts e o pino central aqui do plug, deixa eu até tirar para dar um detalhe para vocês, né? Eu coloquei aqui, vai ser o positivo e o externo, né? Vai ser o negativo, tudo bem? Então, dessa forma, eu vou ter a alimentação dessa outra fonte, que é para ter um nível menor de ruído, tá? Então, deixa eu colocar aqui. E assim, eu vou habilitar a saída 2 aqui da fonte. E agora vamos ver como que vai ficar o sinal lá no osciloscópio. Espero um nível menor de ruído. Olha lá então, pessoal. Existe ainda algum ruído? Existe, mas um nível bem menor. Só que agora, né, pessoal, como eu não estou aplicando corrente na entrada do circuito aqui, né, lá no ACS 712, eu tenho uma certa corrente aqui, ó. Uma corrente de 107, 105 ali, miliampere. Ou seja, tem offset na corrente de saída. Então, o primeiro passo aqui seria, então, o ajuste do offset
né? Então, eu vou utilizar o trim-pot de baixo aqui, né, para fazer o ajuste do offset, tudo bem? Então, vou buscar aqui o 0, ou próximo a isso. Ok? Então, tem ali em torno de 0. Então, ajuste do offset feito. Agora, nós temos que ajustar o ganho. E para isso, então, eu vou aplicar uma corrente conhecida e ajustar o ganho para que lá no osciloscópio apresente o mesmo valor. Eu vou ligar o multímetro na escala de corrente e vamos aplicar aqui em torno de 1 ampere. Pode ser? 1 ampere aqui, habilitando a saída da fonte 1. E eu vou aumentando aqui o nível de tensão aplicada e vamos vendo aqui. Olha lá, conforme eu vou aumentando a corrente, né, eu tenho também um aumento do sinal lá no osciloscópio, tá? Então vamos tentar manter aqui próximo a 1 ampere. Olha, 1.01 mais ou menos ali. E lá no osciloscópio eu tenho 1 ampere, tá? Então eu tenho que modificar um pouquinho o ganho agora aqui de saída do meu circuito, né? 1.1 ali, ó, bem próximo. Vamos ver aqui para um nível maior de corrente, né? Vamos pegar aqui agora, por exemplo, quase 2 amperes. Vamos ajustar para obter um pouco mais precisamente aqui 2 amperes. Olha lá, 2 amperes. E na saída lá no meu osciloscópio eu tenho 2.01. Então está bem próximo, né, pessoal? Para um ajuste inicial, eu acho que está interessante, né? E lógico que com um pouco mais de tempo você consegue ajustar para ter ainda mais precisão. Então, variando aqui a tensão da fonte, olha lá, então a corrente agora vai acompanhar e eu consigo fazer a análise da corrente diretamente no osciloscópio. Tudo bem? Então, uma vez que eu fiz o ajuste utilizando a fonte CC, vamos observar agora o comportamento, né, do circuito de condicionamento de sinais aqui para o ACS 712, utilizando uma fonte CA, certo? Então eu vou pegar um amplificador que vai então aplicar uma tensão alternada nos resistores e com isso nós vamos então observar o funcionamento, né, da placa para sinais CA e inclusive em frequências diferentes, né? Vamos ver se ele atende uma boa faixa de frequência. Tá? Lembrando que caso você queira mais detalhes com relação ao circuito aqui, tá? Análise do circuito, o link para o vídeo anterior onde isso foi feito está na descrição do vídeo. Vou modificar então um pouco o setup para utilizar o amplificador de áudio. Muito bem, pessoal, setup pronto. Então agora eu tenho esse amplificador de áudio que vai, no caso aqui, funcionar como uma fonte de tensão CA, né? Então ele vai pegar o sinal aqui do gerador de sinais do osciloscópio e a tensão de saída está sendo aplicada aqui no resistor com a nossa placa de condicionamentos aqui em série, tá? Então, a tensão vem aqui por esse fio preto, né? Sendo aplicada aqui na parte da esquerda do resistor, a corrente passa aqui, sai pelo esse fio branco, passa no ACS e o retorno volta lá para a saída do amplificador. E ao mesmo tempo eu estou utilizando o canal 2 do osciloscópio para medir a tensão aplicada aqui na carga, tudo bem? Então a gente consegue acompanhar a tensão e a corrente ao mesmo tempo. Nesse caso, não é a tensão ali mais de forma visual, apenas para observar ali o comportamento da forma de onda, tá? Então, beleza, pessoal, o circuito já está ligado. Vamos só habilitar a saída do gerador de funções. Vou começar com um sinal aqui de 60 Hz, né, para emular a nossa rede elétrica. E observe, né, que eu estou aplicando um sinal de 100 mV de pico a pico. E na minha saída eu tenho em torno de 2 volts de pico, né?
Canal 2 aqui, sensibilidade vertical de 2 volts por quadrícula. Então eu tenho em torno de 2 volts na saída e nós temos em amarelo, né, no canal 1, a corrente de saída aqui do nosso circuito, sob teste, né? Nesse caso, observe que nós temos aí tensão, o semiciclo positivo e negativo propriamente, né? Então eu vou aumentar um pouquinho a amplitude do sinal. Vamos buscar aqui ter 2 amperes de amplitude. Acho que 2 amperes está legal, né? Então, como eu tenho 1 ampere por quadrícula na sensibilidade vertical, né, no canal 1, agora eu tenho ali então eu tenho ali 2 amperes de amplitude. Vou deixar diferente aqui a amplitude para a gente conseguir observar a tensão também. Ok, então, né, tensão e corrente em fase, lógico, uma carga resistiva, né? É o que a gente espera aí do comportamento. E agora, então, vamos aumentar a frequência do sinal, pessoal, para a gente observar se funciona bem aí o nosso ACS com relação a frequências maiores. Então, 60 Hz, né, frequência baixa, a rede elétrica funciona legal, certo? Agora vamos aumentar a frequência, né? Lembrando que é um amplificador de áudio que eu estou utilizando, então ele não vai suportar ali uma frequência tão elevada por causa da frequência de corte dele lá. Mas está funcionando aí, né, pessoal? 5K? 5K tá legal ainda. Já começa a ter algum atraso ali, né? Então para 5 kHz, né, pessoal? E nós podemos aqui variar a frequência e tal. Frequência maior, menor. Observe que se eu aumentar muito a frequência, a tensão de saída sai, né? Porque daí já estou entrando no limite aqui do amplificador, né? Mas para dentro da faixa de áudio aqui, tá funcionando legal, né? Vou deixar aqui em 1 kHz. Lembrando que esse ruído aqui, ele já estava presente, né, anteriormente. Mas está funcionando, né, pessoal? A gente consegue, então, fazer a medição aí da corrente agora diretamente no osciloscópio utilizando esse projeto. Lógico que ele pode ser melhorado, tá, pessoal? Sem problema algum. Se vocês tiverem sugestões, basta deixar na descrição do vídeo e a gente tenta implementar numa próxima versão, tá? Caso vocês tenham alguma curiosidade aqui com relação ao sinal, né, gerado pelo ICL 7660, né, que é o que está proporcionando a tensão negativa para o amplificador operacional, né? Acho que vale até a pena aqui mostrar para vocês. Vou pegar e tirar aqui a ponteira. É o pino 5, que é a tensão de saída dele aqui. Olha lá, tensão de saída. Eu tô com 10 volts, vamos deixar aqui 5 volts por quadrícula, né? Aqui tá em 0, eu quero 5 volts, eu vou ter uma quadrícula cheia ali. Tá baixo, né? Então observe, ó, que quando eu coloco aqui, eu consigo ver que eu tenho meus 5 volts negativo. Tá? Esse aqui está indo lá para a alimentação do amplificador operacional, né? Tensão negativa lá dele. A positiva vem do regulador de tensão lá, 5 volts, esse é mais comum. E aqui no pino 4, a gente consegue ver um dos terminais do capacitor que é chaveado, né? A gente consegue ver como isso acontece. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Até mudar o trigger aqui para o canal 2. Tá? E observe essa aí a tensão ali no capacitor que está sendo chaveado para produzir aí a nossa tensão de menos 5 volts. Tá? Até pegar aqui para medir a frequência desse sinal. Né? Pegar canal 2, vamos pegar aqui a frequência. Olha lá, 10.8 kHz, que é o que é dito lá
no datasheet, né, e que nós discutimos também um pouco lá no vídeo anterior, né, que a frequência de chaveamento desse capacitor não é muito elevada, né, 10.8. Se a gente pensar que a gente estava analisando ali um sinal de áudio que vai com frequências até maiores, né, então esse ruído ele pode chegar no sinal de saída, tá? Então uma alternativa, né, seria até a substituição do método aqui de obtenção da tensão negativa para um outro CI, né, que possibilita então obter um sinal, se for chaveado, de maior frequência, mais fácil de filtrar até, né, com uma outra técnica, né, de alimentação do amplificador. Mas para um teste inicial desse circuito, funcionou muito bem. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Caso positivo, deixe seu like, verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações para ser avisado sobre os próximos vídeos. E ainda fica o convite para você se tornar membro do clube do canal, onde ali você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de estar contribuindo com a manutenção do lab, tá? Também fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões na área de comentários. Forte abraço e até logo!